século IX a.C. Nesta época viveu o profeta Elias, um tisbita que morava na terra de Gileade, a leste do rio Jordão. O seu nome, Elias, significa Jeová é Deus. Elias foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia, citado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A história de Elias possui um papel muito ativo na narrativa bíblica. Ele é frequentemente lembrado por sua coragem, fervor espiritual e pelos milagres associados à sua vida. Em sua época, o povo de Israel havia se dividido em dois reinos. Judá era o reino do sul com capital em Jerusalém, e Israel era o reino do norte com capital em Samaria. Seus feitos e milagres aconteceram neste período, durante os reinados de Acabe e Acasias. Seu ministério profético não foi muito longo, porém cheio de altos e baixos. Mas ele marcou a história de Israel por ser o primeiro profeta que não tinha seu ministério baseado somente em oráculos ou visões. Seu ministério foi um conjunto de revelações divinas e duras críticas sociais, direcionadas principalmente à monarquia. Elias foi um profeta que não era bem-vindo nos palácios. Ele aceitou a dura tarefa de profetizar contra o rei de Israel e, principalmente, denunciar a idolatria a Baal. Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel do ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o reino do norte havia alcançado sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte de Salomão. O rei Onri procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. Ele casou seu filho, Acabe, com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônicos. Após esse casamento, o reinado de Israel foi marcado por um crescimento dos cultos a Baal e uma perseguição aos profetas que se opusessem contra o rei e sua esposa. Além da idolatria, a nação ainda vivia um período de grande fome e escassez. A desobediência do rei Acabe trouxe grandes problemas a Israel, como uma seca de 3 anos que foi anunciada pelo profeta Elias. Somando a esses fatos, o rei não respeitava nem mesmo as leis divinas, praticando todo tipo de injustiça, inclusive matando cidadãos para poder ficar com suas propriedades. Nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus e recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. Seu ministério teve início com o anúncio e cumprimento imediato da seca de 3 anos. Essa crise hídrica foi estabelecida por Deus como punição pela idolatria do povo. Após esse fato, Elias viveu várias experiências extraordinárias. Um dos acontecimentos mais inusitados na vida do profeta foi quando ele foi alimentado por corvos que lhe traziam pão e carne. Outro evento que tem grande destaque foi o de seu contato com a viúva de Serepta. Ele pediu alimento à viúva, que alegou ter apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para se alimentar e dar de comer a seu filho. Depois de ouvir um desafio lançado pelo profeta e acatar, essa mulher viveu o milagre da multiplicação. Durante muito tempo, ela conseguiu alimentar a si, seu filho e o profeta, com a farinha e o azeite que nunca acabavam. Um dos fatos mais marcantes da vida de Elias, importantíssimo em seu ministério, foi quando ele desafiou os profetas de Baal. Elias os desafiou para provar a supremacia divina e propôs que fizessem um altar e clamassem ao seu Deus. Ele também faria um altar e clamaria ao Deus de Israel. Aquele que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus. Então, os profetas de Baal se reuniram no Monte Carmelo, construíram altares, e Elias, confiante, ali juntou 12 pedras que representavam as 12 tribos de Jacó, preparou sacrifícios e clamou ao Senhor. Neste momento, os profetas de Baal foram envergonhados, enquanto o altar que Elias fez foi consumido por um fogo que veio do céu, e o povo reconheceu a grandeza de Deus. Nesse mesmo dia, Elias ordenou que todos os profetas de Baal ali presentes fossem mortos. Depois desses eventos, Elias orou 7 vezes por chuva, e quando obteve a resposta por meio de uma nuvem do tamanho da palma da mão, ele anunciou o retorno da chuva em Israel ao rei Acabe, e isso aconteceu no mesmo momento. Devido às suas críticas ao rei e por ter matado os profetas de Baal, Elias sofreu forte perseguição de Jezabel e do rei Acabe. Porém, apesar do medo e da perseguição,
o profeta continuou seu ministério marcado pela presença de Deus e muitos milagres. Mais tarde, Deus conduziu Elias a se refugiar em uma caverna no Monte Horebe. Ali, ele vivenciou uma série de eventos, incluindo um vento forte, um terremoto e um fogo, antes de ouvir a voz suave de Deus. Este encontro renovou sua missão e determinação. Elias, então ungido pelo Espírito Divino, continuou a proclamar a verdade. O profeta também foi instruído a ungir Eliseu como seu sucessor. Ele foi o mentor e mestre do profeta Eliseu. Elias encontrou Eliseu arando o campo. O profeta jogou sua capa sobre o jovem Eliseu, que imediatamente largou os bois e começou a seguir o servo do Senhor. A partir daquele momento, Eliseu tornou-se o ajudante de Elias e, posteriormente, o seu sucessor. Se um dia perguntarem a você quem foi arrebatado numa carruagem de fogo, não tenha dúvidas. A resposta com certeza é Elias. Sim, o profeta Elias é um dos 2 personagens da Bíblia que não experimentaram a morte. O outro foi Enoque. O final da história de Elias foi marcado com um evento tão extraordinário quanto todos os que ocorreram em toda a sua vida profética. Elias e Eliseu se dirigiram a Gilgal. Elias já havia sido avisado por Deus que seria levado. No meio do caminho, eles se depararam com o rio Jordão. Elias dobrou sua capa, bateu com ela nas águas e o rio se partiu em 2 partes. Assim, Elias e Eliseu atravessaram com pés enxutos. Na outra margem do rio, Elias perguntou a Eliseu o que poderia fazer por ele antes de partir. Eliseu pediu a Elias para ser seu sucessor e ter unção dobrada, em comparação ao seu mentor. Após Elias confirmar o pedido de seu pupilo, uma carruagem de fogo passou entre os dois e levou o profeta Elias para o céu em um redemoinho. Essa foi a história desse peculiar profeta de Israel. O profeta Elias teve uma vida marcada pela forte presença de Deus, por milagres, sinais e prodígios, e muitos consideram sua história como um exemplo de fé inabalável e confiança em Deus, mesmo em meio às adversidades. Seus feitos foram tão importantes que o povo judeu espera ansiosamente o tempo em que esse profeta voltará para anunciar a mensagem de Deus. A trajetória do profeta Elias oferece uma poderosa reflexão sobre a fé, coragem e a presença divina em meio às adversidades. Elias enfrentou desafios extraordinários, desde confrontar os profetas de Baal até enfrentar a fúria de Jezabel. Sua vida ilustra que mesmo em momentos de aparente solidão, quando se refugiou na caverna, Deus estava presente, guiando-o suavemente. A experiência no Monte Horebe destaca a importância de estar atento à voz sutil de Deus, muitas vezes manifestada não no espetacular, mas na quietude. Elias aprendeu que a confiança em Deus é fundamental, mesmo quando os caminhos parecem difíceis. O ato de ungir Eliseu como sucessor revela a importância de passar adiante a responsabilidade e a missão, construindo uma continuidade na fé. A ascensão de Elias ao céu em um redemoinho de fogo simboliza não apenas seu destino único, mas também a transição e a perpetuidade do propósito divino. Em última análise, a trajetória de Elias nos convida a refletir sobre como enfrentamos desafios, buscamos a orientação divina nas situações cotidianas e como compartilhamos e transmitimos nossa fé para as gerações seguintes. Sua história ressoa como um chamado à perseverança na fé, mesmo quando os ventos da vida sopram forte. E você? O que achou da história desse homem de Deus?